Você já se perguntou como uma carteira de investimentos teria se saído no passado? Hoje eu venho trazer para vocês uma ferramenta chamada Backtesting e também venho trazer para vocês o site do Investidor 10, que nos permite alocar ações no passado e ver como é que essas ações teriam se comportado ao longo dos anos até o momento atual. No vídeo passado, eu gravei 5 ações que estavam rendendo mais do que a taxa Selic atual, né? E no caso em dividend yields, ou dividendos, proventos e tudo mais. E hoje eu vou pegar essas mesmas 5 ações, adicionar elas com um ano de diferença para ver como é que estariam elas hoje em dia e quanto teria rendido ao longo desse período. Vamos aqui para a tela do computador e aqui a gente vai observar que eu estou com o Investidor 10 aberto. Eu quero mostrar para vocês aqui o... Cadê? Vamos primeiro aqui nos proventos. Proventos não, no resumo mesmo. Estamos aqui no resumo. Nesse resumo aqui, a gente consegue observar, ignora o barulho de fundo, tá? Tem uns vizinhos fazendo obra aqui. A gente consegue observar aqui quanto foi que eu comprei de cotas de cada ação, tá? As mais baratinhas eu botei um pouco mais. E aqui ele também vai me dar as porcentagens. Por que eu tô falando das porcentagens? Porque a gente vai utilizar essas mesmas porcentagens aqui para colocar no outro site, que é o Backtesting. E nesse site do Backtesting, ele vai nos mostrar como seria um panorama de um ano reinvestindo esses mesmos proventos, ok? Então vamos lá. Estou aqui no Investidor 10, estou com a carteira aqui. Aqui ele me dá o valor aplicado e aqui ele está considerando o reinvestimento dos proventos e o saldo bruto atual. Teve uma pequena desvalorização aqui, mas é o normal dessas ações aqui em específico, tá? Vocês podem olhar que algumas delas estão com variação negativa, então faz parte elas terem diminuído um pouco. Essa carteira ela inicia no dia 3 de junho de 2024 e vai até o dia 7 de até o dia 3 de julho de 2025. Aqui vocês observarem, ela está rendendo a partir do mês 7, justamente porque leva um mês para que ela tenha rendimento. Então vamos lá. Observando aqui o que é que a gente tem. Um patrimônio de R$ 974,10, um ganho de capital negativo de R$ 27,60 e um valor aplicado de R$ 1.001,70. Esse foi o valor que a gente aplicou comprando essas ações aqui, essa quantidade de ações, pelo valor que estava naquele ano e rendeu e nos custou isso aqui, na verdade, né? E ao longo dos meses, você percebe que o ganho de capital ele sempre vem negativo. Tem pouca variação de valor aqui, mas está sempre negativo, tá vendo? Mas por que essa carteira ficou positiva no fim das contas, considerando o valor aplicado e o valor aplicado atual? Porque teve rendimento de proventos aqui, teve rendimento de dividendos, dividend yield, que é o grande ponto. Às vezes você investe e a sua ação começa a desvalorizar, mas você também tem que levar em consideração e colocar ações menores que tragam esse dividend yield mais alto, justamente para você ter algum rendimento além do rendimento do valor da ação. Principalmente se você quer construir um capital ao longo dos anos, ao invés de querer construir um capital a curto prazo. Porque aí seria um jogo de aposta, né? Você comprar uma ação visando que ela suba de preço para que você consiga, com aquela subida de preço, vender aquela ação mais cara e conseguir ganhar alguma coisa. Então é mais interessante que a gente mantenha o mesmo valor durante muito tempo, focando em ganhar mais capital e reinvestir o capital que a gente ganha. Então nós temos aqui um valor aplicado ao longo do tempo e como nós podemos ver, 2 meses aqui ficaram positivos, tá? Mas é uma coisinha bem pífia mesmo. E no fim, terminou com um resultado negativo também. Vamos analisar o gráfico agora, para a gente ver o que foi que aconteceu aqui. Cadê gráficos aqui? Bom, aqui é o gráfico da evolução de patrimônio. E aqui a gente tem a rentabilidade da carteira, tá vendo? Aqui ele vai mostrar quanto foi que a gente ganhou e quanto foi que a gente perdeu. Também a gente consegue ver aqui o nosso proventos, que é quanto foi que cada ação daquela pagou. Aqui, ó, o histórico mensal. E essa foi a renda em 2024, renda total de R$ 79,00 e a renda total de R$ 114,00 aqui. E aqui a gente tem os dividendos divididos mensalmente ao longo do tempo, tá? No primeiro mês a gente recebeu R$ 11,89.
Depois, mês 7 nada, mês 8 nada, mês 9, R$ 11,12, mês 10, R$ 18, mês 11, R$ 12, mês 12 de 2024, R$ 25, em 2025, no mês 3, R$ 58, em 2025, mês 5, R$ 19,54, no mês 6, R$ 6,74 e no último mês, mês 7, R$ 19,53. E aqui a gente consegue ver o total líquido de cada ação, o valor do dividendo que cada ação pagou, e aí você teria que multiplicar pela quantidade de ações que você tem, tá? Basicamente isso aqui. Que ele te dá aqui o total por ação e o valor pela quantidade de ações que a gente tem. Pelo menos naquele período, né? Bom, agora vamos para o próximo aqui, que é o backtesting. No backtesting, ele traz para a gente aqui, infelizmente, um valor mínimo de R$ 10.000. Então não tem muito o que fazer, eu tive que colocar R$ 10.000. E além disso, eu coloquei um a mais. Porque no investidor 10, imagina que você colocou esse dinheiro lá e não reinvestiu mais nada. Você não colocou nada a mais lá. Você não colocou mais R$ 100, mais R$ 50, mais R$ 200, nada. Você simplesmente investiu o valor, aquele valor ficou lá rendendo, ganhando dividendos, perdendo o valor de ação, subindo o valor de ação, e no fim deu aquele resultado que vocês viram aí. Aqui no Simular Carteira, no backtesting, a gente consegue pegar esse aporte de 10 mil, ou seja, você começa com 10 mil e vai reinvestindo, e eu coloquei um valor ali de R$ 100, que é o mínimo da plataforma também, durante os meses aí. Coloquei a mesma coisa, período de junho de 2024 a julho de 2025. E nós temos ali um rebalancear alocações anualmente. Coloquei as mesmas porcentagens que estão lá, tive que fazer uma pequena aproximação aqui, tá? Nessas porcentagens, cadê? Nessas porcentagens aqui, ó. Aquelas porcentagens que eu mostrei no começo da carteira aqui. Eu tive que fazer um pequeno balanceamento porque tem que fechar exatamente 100%. E ele pede para fazer aproximação e não coloca com duas casas, com uma casa decimal só. Fazendo a análise, é isso aqui que a gente tem. Vou botar em escala... Não, assim tá ok. Bom, o total investido foi de R$ 11.300 ao longo dos 13 meses. Ou seja, a gente colocou R$ 10.000. No primeiro mês a gente já colocou junto com esses R$ 10.000 R$ 100. E aí vai contando até fechar um ano aí. Então, R$ 11.300. E o valor acumulado total aqui foi de R$ 14.345. Ele não nos dá o total em proventos aqui, mas basicamente eu coloquei aqui em cima para reinvestir os proventos, ok? Então basicamente ele vai reinvestindo e ao longo desse tempo aí a gente tem um aumento de patrimônio. Ele começa aqui ó, com 10 mil, em julho 10.357, em agosto 10.632, em setembro 10.666 e assim sucessivamente até que chega o ponto em que nós estamos aí com 14.345. Então, isso aqui é o que teria acontecido se você tivesse escolhido investir nessas mesmas ações um ano atrás. E aí você pode também elaborar outras estratégias, que é o ideal, né? Na verdade, aqui o ideal não é você só investir em ações, você tem que investir em outras coisas também. Então, você vai investir em FIs, você vai investir em renda fixa, em ações, e assim você vai aumentando seu patrimônio e vendo os possíveis ganhos. Sempre observar outros fatores além do histórico da ação, porque nem sempre o histórico quer dizer que a ação vai continuar dando aquilo no futuro. Então você tem que levar em consideração outras coisas aí, como o mercado atual, as notícias sobre o governo, sobre o que está acontecendo no mundo, tudo isso é importante para quem está investindo. E é para isso que serve esse canal também, porque ao longo do tempo, enquanto eu aprendo, eu estarei passando para vocês também, ok? No mais é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha agregado em algo na sua vida. E se esse vídeo serviu de algo para você, eu peço que você deixe o like aqui embaixo. E se você quiser que eu faça análise de alguma carteira, você deixa aqui embaixo as ações também e deixa um período que você acha que é interessante de analisar para ver o que é que teria acontecido. No mais é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo.